Uma das maiores flechas que o inimigo pode nos atingir chama-se a indiferença. Quando você sente que as pessoas estão tratando você de forma indiferente, ou seja, não há nenhuma sensibilidade por parte das pessoas em você estar naquele lugar, de você estar passando por uma situação grave, ou talvez você mesmo trate alguém com indiferença, essa é uma flecha terrível, machuca profundamente a nossa alma e gera traumas muito grandes. Quando um pai trata com indiferença seu filho, da mesma forma o filho com seus pais, ou talvez um marido, esposa, vivem dessa forma, isso machuca profundamente as pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse Café Pastoral hoje. Seja bem-vindo. E aí, vamos lá? Vamos tomar mais um café? Bom dia, pessoal, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos, um dia muito abençoado para você. E aí vamos para mais um Café Pastoral, é muito bom ter você com a gente aqui. Bom, nós estamos conversando sobre aquele episódio de Jesus com aquela mulher que vivia encurvada, relatado em Lucas capítulo 10, de 13 a 17. Jesus chega numa sinagoga e ali ele encontra uma mulher que sofria de uma enfermidade, de um espírito maligno que atormentava aquela mulher e gerou aquela enfermidade nela há 18 anos. E através daquele episódio nós tiramos uma série de lições que começamos a falar ontem. Seria muito importante você assistir o vídeo de ontem. Então, quais lições mais podemos aprender em relação àquele episódio? Segunda lição que eu quero deixar com você é que Jesus nos chama a Ele. Jesus chamou aquela mulher a si. É interessante nesse texto nós notarmos que, geralmente, a maioria das pessoas, eles iam até Jesus, naquele desespero de serem curadas, de serem libertas das situações que eles estavam passando. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia. Só que naquele momento ali, a mulher não foi até Jesus, mas foi Jesus que chamou aquela mulher a si para que ela fosse liberta. E dentro desse momento, nós podemos tirar algumas lições. Por que Jesus chamou aquela mulher a si? Nós podemos deduzir que poderiam haver alguns bloqueios na vida daquela mulher. Vamos tentar citar alguns, vamos pensar sobre alguns? Bom, primeiro, talvez porque ela mesma já havia se entregado àquela situação. Isso mesmo. Há pessoas que já aceitam a situação que elas estão vivendo e dizem, não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, esse relacionamento não tem mais jeito, a situação do meu filho não tem mais jeito, essa enfermidade não tem mais jeito. E há pessoas que se entregaram simplesmente. Elas estão vivendo há tanto tempo numa mesma situação, com a mesma dor, com a mesma luta, que elas começam a aceitar aquilo e se tornam indiferentes a um milagre de Deus, uma mudança do quadro. Talvez você esteja passando por uma luta há muitos anos. Aquela mulher sofria há 18 anos. Você sabe que são 18 anos, não são 18 dias, nem 18 meses, nós estamos falando de 18 anos de vida. Talvez você esteja assistindo este vídeo e tenha 18 anos, então ela sofreu a sua vida toda. Nesse período de 18 anos ela sofria daquela enfermidade e ela já havia se entregue, estava entregue àquela situação. Por isso Jesus precisou chamá-la a si. Outra coisa que nós podemos aprender nesse episódio, porque talvez ela tivesse medo do que os religiosos poderiam fazer ao vê-la saindo do seu espaço e ir até Jesus. Só que Jesus tem um detalhe com ele muito interessante. Jesus, ele quebra protocolo. Jesus, ele quebra protocolo. Jesus chama, então, por amor, aquela mulher, ele chama aquela pessoa até ele. Por quê? Porque para Jesus, a vida humana vale mais do que tudo, está acima de tudo. Ele veio, por exemplo, a este mundo para morrer por mim e por você. Ele só veio a esse mundo justamente para nos salvar. Nos salvar de quê, pastor? De uma condenação eterna. Então ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos curar, Ele tem prazer em nos libertar. E talvez você pergunte, então por que eu estou sofrendo há tanto tempo? Porque Deus, Ele é soberano e Ele quer que você o ame, independente das circunstâncias. Mas aquela mulher, ela tinha um bloqueio chamado a religiosidade das outras pessoas. Agora, ela também poderia ter gerado um bloqueio em sua própria vida, porque também ela estava presa a uma religiosidade. Ela não poderia, ela sabia que não podia ser curada no sábado. Ela já frequentava aquela sinagoga e conhecia as leis.
Então ela sabia e ela não saiu do seu lugar para tocar em Jesus e talvez ali desesperada naquele momento, não aguentando mais, suportando mais viver daquela situação. Mas ao invés dela ir até Jesus, a religiosidade a travou. Como que uma religiosidade vazia, barata, pode travar a nossa vida? É muito sério isso. Nós às vezes vivemos certas coisas na nossa vida espiritual, na nossa vida, nos nossos ministérios, que podem estar travando aquilo que Deus tem para nós. Não abrimos o nosso coração, não vemos aquilo exatamente que Deus tem para nós, porque nós começamos a falar, é assim mesmo e acabou, não tem outra coisa. E isso nos trava, isso gera medo. Aquela mulher, ela estava presa também àquela religiosidade. Agora, existe outra coisa que é muito importante quando nós pensamos sobre isso. Nesse caso, há muitas pessoas, e essa questão da religiosidade aponta para isso, que elas dizem assim, eu primeiro preciso me consertar para depois ir até Jesus. Este é um pensamento também religioso. Porque as pessoas têm a ideia de que eu vou consertar a minha vida, eu vou ajustar o que precisa ajustar, aí eu vou para Jesus. E esse pensamento é totalmente contrário àquilo que Deus quer. Se fosse dessa forma, por que Jesus viria então a este mundo? Se nós temos a condição e a capacidade de consertar a nossa vida, por que ele viria a este mundo? Bom, é claro, ele veio para nos dar vida eterna. Mas a Bíblia diz que ele é autor e consumador da nossa fé. Quando temos como Senhor e Salvador, é Ele que nos enche de fé para superarmos os obstáculos e as lutas que vamos passar. Então, não é você consertar a sua vida para depois ir a Jesus. É você ir a Jesus, porque Ele é autor e consumador da fé. E Ele te orientará através do Espírito Santo que habitará em você para fazer você superar as dificuldades. Serão muitas lutas que vamos passar, mas o autor e consumador da fé, ele habitará em você. Você quer ver outra coisa que nós podemos tirar dessa lição, tirar desse momento daquela mulher? É que essa indiferença das pessoas realmente possivelmente machucava o coração daquela mulher. E quando nós sofremos de indiferença, isso realmente nos paralisa. Nós paramos a nossa vida porque nós achamos que as pessoas não se importam mais com a gente. E quando você chega a esse ponto, que você acha que as pessoas não se importam, talvez isso possa até estar acontecendo. Ou talvez há pessoas que estão colhendo também isso na sua vida porque foram indiferentes com outras pessoas. Mas essa indiferença, Jesus quebrou, Jesus derrubou essa indiferença. Quando ele viu aquela mulher, e nós falamos sobre isso ontem, ele logo chamou aquela mulher a si. Porque haviam coisas que bloqueavam a vida dela para que ela poderia ser liberta naquele momento. O que está travando, o que está bloqueando a sua vida? Que nível de religiosidade está travando a sua vida? O que está acontecendo para você não sair do seu lugar e ir em direção até Jesus? Vamos quebrar isso em nome do Senhor. Ele te chama, sim, Ele te chama para ir até Ele. Por vezes você não tem forças de ir até o Senhor, mas Ele está indo até você e Ele está te chamando. Ele quer que você dê o primeiro passo, Ele quer que você abra seu coração, Ele quer que você deixe Ele realizar um milagre na sua vida. Em nome dEle, em nome de Jesus, nós cremos nisso. E que Deus fale, querido, ao teu coração no dia de hoje. E eu quero te convidar para amanhã, para mais um Café Pastoral. Reflita sobre isso, pense sobre isso, leia o texto da Palavra de Deus. Não fique só com as palavras que eu estou dizendo aqui não. Vá lá em Lucas, capítulo 10, de 13 a 17, leia o texto e procure lições da parte de Deus para a sua vida. Deus tem muita coisa a te ensinar através da sua palavra. Bom, até amanhã, se Deus permitir, para mais um Café Pastoral. Shalom.